Porque os espíritos estão sempre em dor e sofrimento. Então morrer é ruim? Lu Batista, isso. Tudo bem? Assim, ó, eles não estão sempre em sofrimento, os espíritos. Eles atravessam alguns momentos de sofrimento. O desencarne é uma incógnita, inclusive para aqueles que desencarnam. A gente tem uma cultura onde não se acredita na continuação, né? É uma cultura do céu e do inferno, onde descansamos eternamente num túmulo, numa urna, até o dia daquele tal juízo. Então, para um espírito que tem essa consciência, que tem essa cultura, que não tem noção de que tudo continua, se vê, muito obrigada, se vê morto, sabe que passou por um momento desse transtorno, que é a morte, e não se sente morto, pelo contrário, se sente ainda com mais vitalidade, porque quando morremos, a gente tem um corpo espiritual, semimaterial, que produz em nós as mesmas sensações que tínhamos com o corpo físico. Então, as pessoas, elas desencarnam e elas se sentem vivas, elas percebem, acham que respiram, elas sentem dor, elas sentem sofrimento, elas sentem angústia, tudo como quando eram vivos. Fica muito difícil, para muitos até acontece, de não distinguir a vida e a morte. É muito comum aos espíritos, eles não distinguem a vida e a morte. Então, tu imagina tu se reconhecer no mundo espiritual, ou tu se reconhecer num transtorno terrível, não saber o que acontece, não entender o que está se dando ali naquele momento, tu vê sepultarem alguém, tu vê que teus familiares choram, às vezes num desespero terrível, e tu não consegue entender o que está acontecendo, tu não reconhece muitas vezes o corpo que está na urna, e tu fica transtornado. Então, assim, ó, o que é esse trabalho? O que os médiuns fazem? Mediação entre os dois mundos. Eles nos enxergam como um pedido de socorro, eles nos enxergam como um pronto-socorro. E eles, na maioria das vezes, os que buscam comunicação são os que mais precisam. Por isso, talvez, esse sofrimento, né? E a gente não pode muito escolher, não. Tu não vem sofrido porque o trabalho é outro. Não, é uma porta aberta, é uma casa aberta, é um trabalho aberto àqueles que necessitam, que precisam. Então, por isso que, na maioria das vezes, vem espíritos que estão passando por transtornos e aproveitam a oportunidade para se comunicar.